Fala pessoal, salve salve, aqui é André Costa e nós estamos retomando aqui o nosso podcast Gente que Prospera. O nosso objetivo aqui é agregar na sua vida trazendo informações de altíssima relevância e com isso, claro, eu quero trazer para vocês algumas novidades muito interessantes que nós vamos falar aqui durante o nosso bate-papo, né? E relembrar algumas coisas que nós fizemos aqui. No podcast anterior, nós falamos aqui sobre atmosfera. Eu detalhei para vocês os componentes da atmosfera, que são ambiente, pessoas e hábitos. Em cada um deles nós vimos como eles influenciam diretamente nas nossas vidas, nas nossas decisões, né? E naquilo que nós realmente somos e fazemos. O nosso comportamento, na verdade, ele é ditado pelos nossos hábitos. Essa é a importância de entender sobre hábitos. Os hábitos, eles têm uma fonte, essa fonte, eles são a nossa aprendizagem, né, do nosso dia a dia, que baseia as nossas tomadas de decisão. Essas tomadas de decisão, normalmente, elas têm um peso muito maior de caráter emocional do que cognitivo, do que racional. Então nós geralmente fazemos coisas que nós queremos fazer, que nós temos vontade de fazer, ou que nós somos impulsionados a fazer. Raramente nós colocamos um pouquinho de razão, um pouquinho de lógica dentro da tomada da nossa decisão. E uma vez tomada a decisão, principalmente de forma emocional, nós tentamos justificar essa decisão de forma racional. Ou seja, a gente tenta dizer para nós mesmos por que nós tomamos aquela decisão. Às vezes nós compramos ou adquirimos alguma coisa sem ter a capacidade financeira necessária para poder honrar com aquilo que nós compramos, e nós compramos justamente por causa da emoção, porque achamos bonito, porque alguém teve, porque a gente quer pertencer a uma determinada tribo, né, que tem aquele ou que possui ou que é detentor daquele bem ou daquela aquisição. E a gente tenta justificar aquilo dizendo que a gente realmente tem necessidade, realmente precisa, mas na verdade, no fundo, foi uma decisão estritamente emocional. E quando isso acontece, nós começamos a raciocinar de verdade em relação àquela decisão. Talvez a gente tomou aquela decisão, não era um bom momento, vamos dizer, um bom momento financeiro, né? Ou talvez até não era exatamente aquilo que a gente esperava. Então esse podcast interessante dessa série Atmosfera, né, que nós começamos a trabalhar nesses episódios anteriores aí, ele vem trazer, na verdade, um pouquinho de consciência e a gente saber que o próprio meio externo influencia a gente, que é o ambiente, né? Ou seja, onde você mora, onde você convive, né? A sua igreja, a sua escola, as pessoas, o trabalho e etc. Então o ambiente ele é envolvente nas suas tomadas de decisão. Tem um livro que eu recomendo muito para vocês chamado Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Esse livro, ele explica, uma parte desse livro lá bem interessante lá, ele explica sobre a formação dos hábitos. Ele fala algo muito interessante, né? Existe um outro livro também que é bem interessante também, chamado Quietude é a Chave, que explica também isso aí, onde o ambiente externo, qual o grau de envolvimento que tem o ambiente externo. Alguns estudos científicos comprovaram que alguns gatilhos mentais são acionados dentro do nosso ambiente. É por isso que o nosso comportamento em um ambiente tenta ser de uma forma e em outro ambiente ele tende a ser de uma forma diferente. E o livro Quietude é a Chave é interessante, um dos capítulos lá que eu não vou me recordar agora no momento, mas tem uma parte dele que é fundamental, que é muito interessante mesmo. Ele fala, né, basicamente sobre o comportamento humano, né, e sobre como você cria bons hábitos e elimina maus hábitos. Ele dá um exemplo de um estudo científico que foi feito com viciados em drogas, né, quando eles vão para ambientes de recuperação, eles tendem naquele ambiente, por causa da atmosfera daquele ambiente, da forma que convive naquele ambiente, eles têm uma facilidade muito grande de largar aquela dependência química. Mas quando eles voltam para o ambiente de origem, ou seja, voltam para sua residência, no bairro onde moram, com as amizades, as ruas, enfim, aquilo tudo começa a trazer lembrança, tanto aquilo que os olhos captam quanto os cinco sentidos nossos, na verdade, né? Que é tato, paladar, audição e etc. Isso vai relembrando algumas coisas e vai gerando gatilhos que fazem com que a pessoa sinta vontade ou necessidade ou desejo de se drogar novamente. E o número é alarmante, mais de 65% das pessoas que
vão para clínicas de reabilitação e realmente elas são reabilitadas, quando voltam ao seu ambiente, elas tendem a ter recaídas, né? Mais de 65% dessas pessoas tendem a ter recaídas. Isso por causa do ambiente, para a gente ter ideia como é que o ambiente ele é altamente influenciador, né, em reativar hábitos ou comportamentos nocivos, ruins ou tóxicos. E uma das formas que a gente encontra de poder tentar resolver isso é se livrar desses ambientes, né? Sair fora desse ambiente. O que é mais importante? A sua saúde, o seu futuro, o lugar que você morar, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condição financeira. Sempre há uma saída, né? Se a casa for própria, por exemplo, você pode colocar à venda. Se ela for alugada, é mais fácil, você consegue alugar em outro lugar diferente. E se a casa for própria e não conseguir vender, pelo menos você aluga essa casa em determinado tempo e com esse dinheiro desse aluguel você aluga em outro local, em outro ambiente, mas o importante é você valorizar, né, a sua vida, a sua condição, a sua evolução e você dar mais razão para isso. Agora, imagina que você está num ambiente, numa atmosfera que você tem consciência que ela não te motiva, que ela não te agrega, que ela não faz você crescer, não faz você progredir, não faz você evoluir e você não faz nada para poder mudar esse ambiente, para poder mudar essa atmosfera. Então, automaticamente as mudanças não vão ocorrer. Então, o ambiente, sim, ele é muito importante para poder causar a sua mudança de hábito, né? Que é o que nós vimos aqui no nosso podcast. A outra função muito interessante são pessoas, né? Você pode falar, poxa, o ambiente também tem pessoas? Sim, as pessoas elas que influenciam aquele ambiente. Os hábitos, os comportamentos das pessoas é que exercem influência no ambiente. Mas o ambiente é uma composição, né, que vai aguçar os seus 5 sentidos, né? Tato, audição, paladar, enfim, visão. E aí os sentidos sendo aguçados que estão dentro da camada do ambiente, existe uma outra variável muito importante chamada pessoas. Então mesmo que você mude o ambiente, ou seja, que você alugue em outro espaço, que você compre em outro local para morar, que você mude de trabalho, mude o departamento do seu trabalho, mude de escola, de sala, enfim, ainda que você consiga promover uma mudança no seu ambiente, ainda vai ter uma linkagem ainda com pessoas. Então é muito importante que você faça também um filtro sobre as pessoas às quais você está se relacionando. Quem são as pessoas que você convive, que você anda, que você se encontra, que você sai, quais são os hábitos dessas pessoas que essas pessoas fazem. Então não adianta fazer, aliás, vai ajudar um pouco a mudança do ambiente, mas não vai resolver o problema se pessoas também não forem bem selecionadas na sua vida, né? Então você, talvez, eu não estou dizendo aqui de forma alguma para você poder matar a amizade dessas pessoas, que é o que eu explico bem naquele episódio do podcast que eu falo sobre pessoas. Mas eu estou querendo dizer aqui que você precisa ter, na verdade, uma definição muito aguçada em relação às pessoas que estão em sua volta, as pessoas que o cercam, para você saber exatamente como se relacionar. Quem são essas pessoas que você vai se relacionar e como você vai se relacionar com essas pessoas, ou seja, o que essas pessoas trazem para a sua vida, o que essas pessoas induzem você, o que essas pessoas dizem sobre você. Então até na sua própria motivação pessoal de que você quer estudar, que você quer de repente fazer um curso diferente, você quer entrar para um mercado diferente, você quer fazer um treinamento diferente, muitas vezes você tem intenção de repente até de você estudar investimento, estudar finanças ou alguma coisa. E as pessoas elas acabam se tornando um balde de água fria, elas acabam pelo instinto protetor, né? Elas não fazem isso por maldade, mas elas querem proteção, elas querem te ajudar de alguma forma, mas essa proteção ou essa ajuda excessiva ou essa má gestão dessa ajuda acaba te prejudicando, acaba te induzindo, porque querendo ou não, nós ouvimos pessoas, nós damos ouvidos às pessoas, e quanto mais for o relacionamento, a intimidade que nós temos com essas pessoas, mais peso o que essas pessoas vão falar pra gente tem. E por último, nós falamos aqui sobre hábitos, né? Que são os hábitos que nós temos que geram os nossos comportamentos. E quando nós falamos de hábitos, na verdade, nós estamos falando de como nós nos comportamos no ambiente com aquelas pessoas. Então, quando há uma mudança de ambiente, quando há um processo seletivo de pessoas que há na nossa vida, automaticamente exige a criação ou melhoria ou mudança dos hábitos atuais que nós temos, ok?
nós tendenciamos, na verdade, a preservar e manter aqueles hábitos. Mas automaticamente, quando a gente faz de forma consciente uma mudança de ambiente e uma seleção de pessoas em nossa vida, automaticamente nos é exigido também uma mudança desses hábitos, ou seja, como eu vou me portar, como eu gostaria de me portar, né? Aproveitando esse novo ambiente, como eu consigo desenvolver aqui um novo hábito dentro desse novo ambiente que possa ser favorável a eu atingir o meu objetivo, né? Que seja largar um vício, que seja reconstruir a vida, que seja melhorar alguma coisa, alguma situação que você tenha, né? E agora, de posse dessas novas amizades, das novas pessoas que estão entrando em minha vida, já que eu cortei alguns vínculos, né, de pessoas que realmente não estão agregando na minha vida, como eu posso me comportar agora com essas novas amizades, essas novas pessoas que estão na minha vista, para que eu possa tanto agregar na vida delas e elas agregarem na minha vida e eu não cometer os mesmos erros, não trazer essa herança, né, para essas novas amizades, essas novas pessoas que estão convivendo comigo. Isso se chama hábito. Você está desencadeando novas ações que vão gerar comportamentos e esses comportamentos vão gerar resultados. Esses resultados podem ser positivos ou negativos, né? E se forem comparados aos resultados que você tinha antes, é mais interessante até porque você pode ter uma ideia dessa evolução ou da regressão. Tá? Isso é muito importante fazer. Agora, por que eu estou falando tudo isso, né? Por que esses podcasts, né, esses assuntos, eles são tem tanta relevância, né? Por que eles são tão importantes nós darmos atenção aos nossos hábitos, à nossa forma de viver, à nossa forma de como a gente se conecta com pessoas e como a gente atrai pessoas certas para a nossa vida. Porque a nossa vida, na verdade, ela eu não estou falando em questão de tempo, de limitação, que ela é curta, mas a nossa vida ela é pautada em prazer, né? Tudo que nos dá prazer, a gente vai querer fazer. Tem uma pessoa, um colega meu que estava tentando perder peso, ele falou que tem uma coisa muito engraçada, né? Que as coisas mais gostosas são as proibidas, né? São as coisas que a gente não pode. Então, normalmente é porque isso está voltado ao prazer, e o uso excessivo do prazer ele traz também para a gente problemas, né? Então, isso é uma forma de você poder se ajustar e ter uma vida muito mais qualitativa nas 3 dimensões, física, mental, né, e espiritual, né? Quando você fala do mental, você está envolvido aí o emocional, o intelectual. Quando você fala do físico, você está envolvido toda a parte de você fazer atividades, como ter um bom sono, né, uma qualidade de sono e a alimentação muito bacana também. Então você tem várias dimensões aí da vida dentro das principais dimensões quando elas são explodidas. E isso você consegue viver com plenitude. Por último, eu quero deixar aqui para você, só para poder finalizar, é que as pessoas elas precisam ter também metas, e essas metas são muito importantes, porque as metas visam te colocar níveis de satisfação. Então, por exemplo, em quanto de salário por mês você estaria satisfeito? Então, uma pessoa, por exemplo, que ganha R$1.000 por mês estaria satisfeita com o dobro, com R$2.000 por mês? Será? Quando ela começa a ganhar R$2.000 e ela vê as possibilidades, as portas que vão se abrir, as possibilidades que ela teriam com R$4.000, de repente ela almejaria R$4.000. E quando ela consegue 4.000, ela vê as possibilidades com 8. E quando ela consegue os 8, ela vê as possibilidades que teria com 16. Quando ela consegue 16, ela veria as possibilidades que teria com 32 e assim por diante. Então a satisfação ela existe para poder colocar um limite. Então, se eu como uma comida muito gostosa, muito saborosa, o meu cérebro ele tem que ter um indicador de satisfação, porque senão eu vou comer e não vou parar de comer, eu não vou ficar insaciável, e isso vai trazer problemas para o meu corpo. Então o nosso próprio corpo ele já é programado para níveis de satisfação. Quando esses níveis de satisfação forem atingidos, automaticamente stop, né? Automaticamente para, ou seja, eu estou comendo, quando eu estou satisfeito eu simplesmente paro. Acende um alerta que diz, chega, se você colocar mais para dentro, isso vai te prejudicar. E nós temos que ter esses termostatos, né, esses reguladores, né, esses indicadores que mostram para a gente esse nível de satisfação quando ele foi atingido em todas as áreas da nossa vida, né, financeira, emocional, intelectual, ou seja, quando é que basta para mim? Quando é que tá bom para mim? O apóstolo Paulo, né, no livro, se eu não me engano, no livro de... não lembro se é Gálatas ou era Coríntios, eu vou dar uma olhadinha direitinho,
mas ele fala que estejamos satisfeitos com tendo o que comer e tendo o que vestir e onde morar, estejamos satisfeitos. Então há um nível de satisfação ali. É claro que ele falou de uma forma muito abrangente, né? Então, tendo que comer, o que comer? Vamos especificar isso, né? Tendo o que vestir, né? Tendo onde morar, como, qual a qualidade, que tipo de casa, quantos quartos. Então, nós temos que... isso é legal quando a gente chega num nível de especificação da nossa satisfação, para que a gente consiga atingir um nível de prazer e ali a gente goza daquele prazer que a gente atingiu, né? Tem pessoas que estão ganhando dinheiro e não sabem quando parar. Elas ficam trabalhando tanto e de repente desencadeia um problema, uma doença, isso quando não morre antes, e acaba não gozando daquele benefício, daqueles bens que elas geraram. Então tudo isso serve para a gente poder ter uma qualidade de vida. Então por mais que você consiga, dentro do campo da atmosfera, melhorar os seus hábitos, relacionamentos com pessoas e um ambiente muito favorável, isso que vai fazer com que você construa, você tem que ter em cada um desses aí os níveis de satisfação adequados, termostatos adequados. O ar-condicionado, por exemplo, quando você programa ele lá para estar em 18 graus, né? Ele mede a temperatura do ambiente, ele acelera, né, o motor até atingir os 18 graus. Quando ele atinge os 18 graus, ele desliga e tenta manter nos 18 graus programados. São termostatos que ele tem, que ele fica medindo o ambiente para ver qual a temperatura do ambiente, para ele ver se ele desacelera ou se ele acelera, ou seja, quando é que ele vai fazer para manter aquela temperatura ambiente. Nós precisamos de ter termostatos financeiro, termostato espiritual, termostatos relacional, né? Para nós termos também a nossa medida de satisfação. Quando ela for atingida, ali já entra um momento de gozo, a gente tem que aproveitar. Mas isso é tema para um outro podcast, tá? Que nós vamos trazer aqui para vocês. Se você gostou, se isso está te ajudando, compartilha, manda para mais pessoas, manda para outras pessoas, tá? Para que elas possam ser também igualmente abençoadas, que elas possam entender exatamente essa razão, entender exatamente o que é a vida, né? E entre em contato comigo, tem as minhas redes sociais aí, o meu Instagram agora, eu facilitei, melhorei um pouquinho depois de algumas pessoas, eu ouvi também, eu gosto muito de ouvir, antigamente eu não era assim, mas essas mudanças foram benéficas na minha vida, que me permitiram ouvir, né? E agora meu Instagram ficou simplesmente Sou André Costa, não tem underscore, não tem underline, não tem nada no meio, simples assim, sou André Costa, tudo juntinho, Sou André Costa, @Sou André Costa é o meu Instagram, tá? Me segue lá. Segue a gente nas redes sociais, o nosso canal lá no YouTube, Bora Prosperar, né? youtube.com/Bora Prosperar, tudo junto. O nosso podcast aqui, Gente que Prospera, do canal Bora Prosperar também. Então, segue a gente também, participa da nossa comunidade, Gente que Prospera no Facebook e Gente que Prospera no Telegram. Se você procurar no Telegram, colocar Gente que Prospera, vai aparecer a nossa comunidade. Entra lá também, faça parte, tá? Se você digitar no Facebook, Gente que Prospera, vai aparecer a nossa comunidade também. Se inscreve lá e faça parte e fique antenado sobre as novidades de vídeos, aulas, treinamentos e coisas que a gente posta por aí, ok? Desejo para vocês um 2021 excelente. Estamos começando agora o ano e com certeza depende de nós fazer um grande ano, né? A gente não pode ficar esperando as circunstâncias e as coisas acontecerem. Somos nós que somos os agentes da transformação. Beijo no coração e até o próximo podcast.